Atos 2, 42 a 47, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos abençoa, nos ensina, nos edifica nesta manhã, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos sentar. A semana passada nós falamos sobre um trecho do capítulo 4, e eu estava dizendo aqui que se não fosse esse movimento da igreja, o socorro, o compartilhar a dificuldade, o partir o pão, a divisão dos bens, eles não teriam sobrevivido. Porque muito pouco depois disso, houve uma grande perseguição. E alguns ficaram não só sem o seu trabalho, mas perseguidos pelo império, sem a sua casa, sem a sua cidade. Foram dispersos por várias regiões. A igreja dos primeiros dias foi também uma obra do Espírito Santo de Deus para que o Evangelho chegasse até a gente. Porque foi por esses irmãos que se ajudaram uns aos outros. Quem não estava aqui a semana passada, eu até disse que imagine que de repente o Estado Islâmico invada o Brasil e os cristãos sejam perseguidos, como a gente vê na Síria e alguns outros países do Oriente Médio. É muito provável que se nós de verdade formos cristãos, é muito verdade que talvez isso aqui volte a acontecer. E que um vai morar na casa do outro. E quem tem, reparte com o outro. Algumas pessoas querem fazer desse fato acontecido com a igreja nos primeiros dias, como se fosse uma maquininha ou um modelo de ser igreja. Mas geralmente quem faz isso é uma liderança que espera que todos doem tudo o que tem. O repartir é que não acontece muito, mas o primeiro movimento é bastante pregado. Mas isso foi algo muito espontâneo. E é exatamente esse espírito e esse sentimento que a igreja deve carregar nos dias de hoje. Como é essa vida da igreja? A sua lógica, o seu fundamento e o seu movimento. O que a gente extrai disso para os dias de hoje, para cada um de nós? Eu vou voltar um pouquinho no texto. Vamos lá. Que diz o versículo 42? Que eles perseveravam, estavam juntos na comunhão, no partir do pão, nas orações. Vou pular o 43, porque depois ele diz que eles diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração. Esses primeiros versículos, esses versículos que nós lemos agora, que eu destaquei, parece que demonstram o jeito que a igreja sentia a vida de Deus. O que Deus tinha feito nessas pessoas. Deus transformou essas pessoas em gente humana de novo. Gente de coração, gente de compaixão. Vamos nos lembrar que a salvação não é fruto do nosso, não é produto da nossa capacidade. A salvação não é troca por algo bom que fizemos, a salvação é a graça de Deus. Então dá para perceber que o Deus que nos amou primeiro, que fez o movimento primeiro da salvação, enviando o seu Filho, aquele que nos salva, é também, em segundo lugar, o que nos transforma para que sejamos assim.
E depois, voltando ao verso 43, é o que nos usa, naquela época, sinais, prodígios, como coisas sobrenaturais que possamos também ver nos dias de hoje, que também não são coisas que nós produzimos, não é mérito humano. A palavra de Deus diz que sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eles eram instrumentos de algo que Deus desejava fazer. Isso é um destaque interessante. Muitas pessoas acham que nesse trecho esse é o versículo mais importante, que tudo o que aconteceu é para que as pessoas tivessem poder. Deus os salva, os transforma em gente generosa, depois os usa para os prodígios e sinais que Ele deseja, e me parece que o texto caminha para uma conclusão que Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A gente enxerga aqui um Deus missionário, um Deus que está em missão, um Deus que olha para uma humanidade perdida e a ama, que vê na queda o afastamento desse homem do plano perfeito e primeiro de Deus. Aí Deus envia da sua graça, da sua misericórdia, pelo sacrifício do seu Filho, salva esse homem perdido no pecado, cabeça perdida, pensando só em si próprio, pensando só nos seus valores, preocupado com a sua terra, com a sua grana, com quem vai casar, só está preocupado consigo. Mas esse Deus que o salva é aquele que põe do seu espírito e começa a transformá-lo. Gente que reparte, gente generosa, gente que abre a porta da sua casa, gente que doa sem que ninguém peça, gente singela, gente feliz. E essas pessoas começam a ser moldadas segundo a característica do seu Deus. Por isso nós somos um povo que tem as suas referências em Jesus Cristo, porque é na imagem dele que nós somos transformados. Por mais que eu possa admirar um personagem bíblico, e posso, por mais que eu possa admirar um irmão que comigo comunga na igreja, ou um líder qualquer da igreja, e posso, nunca nenhum deles será referência para a minha existência, porque o Espírito me transforma na imagem do Filho. E o Deus que salva e transforma, passa agora a usá-los, por intermédio deles, produz a sua obra, produz os seus sinais. Mas o objetivo de Deus, além de salvar esse homem e transformá-lo e usá-lo, é salvar todos os que forem possíveis. Não vamos entrar aqui no mérito de Deus ter a sua onisciência, de Deus já saber previamente tudo o que vai acontecer, quem será salvo, quem não será salvo, Ele enxergar o futuro. Isso não é preocupação nesse momento. Mas de saber que esse Deus que salva, transforma, e por intermédio desse povo, os usa para fazer a sua obra, também traz, porque diz o versículo último que lemos, o 47, que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Deus salva, Deus transforma, Deus usa, Deus traz gente e acrescenta. E talvez nós deveríamos olhar e falar: Senhor, posso fazer uma pergunta para o Senhor? A gente faz o quê? Eu não se salvo a si próprio. Eu não se transformo. Eu não faço prodígios, e eu não alcanço outros. Foi o Senhor que me salvou, é o Senhor que me transformou, é o Senhor quem faz os prodígios e sinais, é só por meu intermédio, porque eu sou um instrumento. E é o Senhor quem traz e acrescenta os que iam sendo salvos. Olhando desse prisma, por essa perspectiva, desse jeito, falo: Senhor, a gente não faz nada. Tudo vem do Senhor. A resposta talvez esteja em João capítulo 15, quando Jesus diz que eu sou a videira e vós sois os ramos, e todo ramo que está em mim produz fruto, e sem mim nada podeis fazer. A gente começa a concluir que sem Deus a gente não é nada.
Por isso Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Sem Deus, ainda que respirando, falando e interagindo nesse mundo perdido, a gente era tudo Walking Dead. Tem jeito de que está vivo, mas não tem vida. Porque a vida não é trabalhar, a vida não é falar, a vida não é produzir. Vida não é comprar coisa ou vender coisa. Vida não é sambar, vida não é só... Isso não é vida. Isso são sinais de um movimento, de um organismo que pode de verdade não ter vida plena em si. Mas foi quando Cristo nos encontrou que passamos a ter de verdade a vida na presença dele em nós. O mistério que foi revelado. Cristo dentro de nós. Essa igreja que nascia, salva, transformada, usada e acrescentada, ensina para a gente algumas coisas muito importantes. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu não sei quantos aqui gostam, eu gosto muito de pudim de leite condensado, não sei quantos aqui gostam de pudim de leite, pode ser que nem todos gostem, né? Eu gosto de ovo maltine, meus filhos, e gosto também de Nescau, meus filhos gostam mais de Toddy. Mas sei lá, churro com doce de leite. Eu não sei aqui quantos perseveram para comer um churro até o final. Eu fui em São Pedro, um ano retrasado, e a gente foi numa lanchonete de um cara que é um chefe de cozinha, fez uma lanchonete sui generis lá em São Pedro, e ele tem uma sobremesa que chama divórcio. Eu acho que é porque se pedir um só para o casal, eles vão se separar. Tem que pedir um para cada um. É um churro embaixo, com creme, aí tem uma torre de sorvete por cima, e com chocolate, uma calda. Eu sei que você pega aquela calda com o sorvete, a calda quente, sorvete gelado, e um pedacinho do churro que está quentinho, recém-frito, crocante. E vai um monte de bagulho que tem, o negócio é louco, irmão. E eu confesso a você que para essas coisas não é necessário perseverança, você já percebeu, né? Não, eu estou perseverando para comer sorvete, não. Quando a gente usa o termo perseverar, é porque é algo que a gente tem que lutar para fazer. O movimento natural, pela natureza humana, é o movimento do pecado. A gente não quer estar junto, a gente não quer ter comunhão, a gente não quer naturalmente dar a mão para alguém na oração, nem olhar no olho, conversar. Alguns têm um pouco essa característica. A gente não quer repartir muito o que a gente tem, a gente quer que alguém reparta o que tem com a gente. O texto diz que eles perseveravam, primeiro na doutrina dos apóstolos. Esse termo doutrina aqui é o didaquê, do grego, é o ensino. Esses apóstolos estavam ensinando para eles tudo o que eles tinham visto de Jesus. Lembre-se que a Bíblia, o Novo Testamento, não estava escrito. Hoje nós pregamos o que foi escrito, eles pregavam o que eles tinham vivido. Contavam as histórias das parábolas, dos momentos, dos milagres, dos ensinamentos, dos discursos de Jesus, das cenas pitorescas. Imagina o Pedro dizendo, o dia que ele falou, para trás de mim, Satanás, falei uma besteira, e o povo devia dar risada. E ele dizia, porque eu quis mandar em Jesus. Tudo que eles ensinavam era a respeito dos dias que viveram com Cristo, e eles perseveravam nisso. Não é diferente hoje. Nós temos que perseverar em Cristo, falando de Cristo. Se eu te perguntar quem é Deus, você vai fechar o olho e tentar imaginar, porque Deus é Espírito, né, Zé? Como será? Não precisa, porque Ele enviou o seu Filho. É uma coisa lógica. Deus não apareceu como um espírito, como um fantasma. Ele apareceu como um ser humano, para que nós pudéssemos ter a perfeita ideia do que é possível viver como ser humano em Deus, para que pudéssemos ver claramente as características de um ser humano que tem Deus. Ele é o Deus invisível entre nós,
Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. É tão fácil a gente esquecer Cristo. A gente ouve pouco de Cristo. Esse é o nosso esforço e a nossa perseverança como igreja. Nosso negócio é falar de Cristo, porque Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. E muitas vezes nós nos preocupamos mais com fórmulas matemáticas, que a gente aprende, sem conferir nas Escrituras. Fórmulas do tipo, fica repetindo o que Deus te dá. Fórmula do tipo, determina, irmão. Você tem que orar e determinar, como se você fosse Deus e Deus fosse servo. Pregações que enchem o salão de aplausos. Do tipo, você veio aqui hoje para receber algo poderoso, e você acha que tem algo poderoso para receber, sendo que o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, que é o Todo-Poderoso, já habita em você. E alguém diz, vamos nos reunir e orar juntos, gritando bem forte, toca uma música bem alto, você ora em línguas para clamar ao Espírito. Pera, eu sou templo, Ele habita em mim, como é que eu clamo a alguém que já está dentro de mim? Como é que eu invoco para que desça alguém que habita em mim? Pegamos um texto em que, sei lá, Davi derrubou o gigante e dizemos, e você agora olha para o seu gigante que você vai derrubá-lo. Deixa eu te falar um negócio, irmão, Deus é bom, faz milagres, e é bem provável que você supere coisas muito difíceis na tua vida, pela graça e pelo poder de Deus. Mas tem texto na Bíblia que diz assim, Deus diz, eu sou santo, e eu quero que vocês sejam. Não tenho o que discutir, Ele mandou e eu tenho que fazer. Não está escrito na Bíblia, Davi venceu o gigante, e o escritor Samuel tenha dito, agora todo mundo na igreja começa a clamar que vai derrubar o seu. Nós é que fazemos essa interpretação de uma história. As coisas que estão escritas, explicitamente dizendo, seja santo, a gente não é. Ame seu irmão, a gente não ama. Reparte com 7, depois com 8 a gente não reparte. Mude a sua mente. Metanoia, a gente não muda. O que é claro e evidente a gente não faz. Mas o que não é claro, Josué deu 7 voltas e a muralha caiu. Não está escrito, todo mundo agora dê 7 voltas no seu, problema é que ela vai cair. Isso não está, mas a gente inventa. E quando Deus não faz, a gente reclama com Ele. Porque gostamos de ouvir pregações que falam o que a gente gosta de ouvir e que nos empurra a um sentimento de conquista e triunfo. E a igreja fica muito cheia com isso. E as pessoas saem felizes porque o pastor profetiza. Deixa eu ver uma coisa boa para profetizar. Nessa crise, vou profetizar que todo mundo vai vencer. E aí você sai feliz daqui. Eu não perguntei para Deus se Ele quer que eu profetize, nem perguntei para você, e nem para a palavra de Deus. Eu só falei porque eu acho que isso vai ser bom. E julgo que isso venha de Deus. E você fica muito feliz com isso. Nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. É difícil perseverar. Perseverar em que Cristo é o centro da vida, o doador e o Senhor de todas as coisas. Tem que perseverar. E você tem que perseverar em Jesus Cristo. Se você está aqui esperando o prazo para ter resultados nos seus problemas, você veio ao lugar errado. Se você veio aqui com uma lista de pedido de oração para determinar para Deus o que Ele deva fazer, desculpe, você não vai achar isso aqui. Se você veio aqui para tentar aprender alguma fórmula e olhar o que foi que o personagem da Bíblia fez para você estender a espada e fazer igual como se fosse uma mímica para Deus te dar o que Ele teve, desculpe dizer a você que não vai ser aqui que você vai encontrar. Mas se você veio aqui para dizer, eu não consigo ser salvo, nem ao tampouco me transformar, nem produzir coisa alguma e nem converter ninguém, porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas, e aos pés de Cristo eu quero derramar a minha vida. Legal, tem um monte de pecador aqui também tentando fazer a mesma coisa, vamos buscá-lo junto. Porque Deus
quer que perseveremos na doutrina dos apóstolos, em Jesus Cristo. Por isso que é perseverar, porque dá vontade de fazer outra coisa. Eles perseveravam na comunhão, e tem que perseverar. Comunhão é um negócio difícil, irmão, porque a gente é muito diferente. Cada um aqui tem uma cabeça. Sozinho, a gente já tem problema com a gente. Você está cabrunhado hoje, o que foi? Não. O que aconteceu, rapaz? Pô, não me aguento, meu. Eu sou um burro. Você briga com você mesmo. Se colocar outro do lado, ixi. Are you ready? Are you ready? Let's get it on. Virou briga. E na igreja, irmão, isso aqui é uma panela de pressão. Pastor é o cara que controla o pino, sabe? Departamentos, ministérios, é sempre assim. Vira e mexe, alguém torce o nariz. Você tem que chegar, puxar o pino. Comunhão a gente persevera. Comunhão é a gente considerar o outro mais importante que a gente. É nós abrirmos mão da nossa vontade. Pensarmos no todo e não só no nosso ventre, onde mora o nosso Deus. É a gente deixar de lado os nossos interesses e agir pelo todo. É entendermos que ninguém é cabeça. Tirando Jesus, que é o cabeça, o resto é tudo o corpo. O pastor não é o cabeça da igreja, ele também é membro. Tem uma função ministerial, como qualquer outro membro tem, e cada um tem o seu papel no reino. Mas cabeça só tem um. Corpo com duas cabeças é anomalia. E tem muita gente querendo matar o cabeça que é Cristo e se colocar como cabeça da igreja. Comunhão é perseverança. Está difícil, persevera. Como a gente tem um movimento muito grande de pessoas que saem de igreja para outras igrejas, gente que vive no gerúndio, está sempre se movimentando, está sempre indo para lá e para cá. E como nós também vivemos uma realidade de mercado, onde igrejas se tornaram balcões e os membros são clientes, o clientelismo é muito grande. Onde você vai? Estou procurando, eu fui em tal lugar, mas estacionamento é ruim, o departamento infantil é legal, o pastor é mais ou menos, a banda toca bem. Então minha grade de pontuação, essa igreja é nota 6. Pô, eu fui em outra que é muito legal, cara. Pô, é legal, o pessoal é legal, tem umas minas bonitas, só que o pastor sempre fala que a gente é pecador, é umas pregação que abaixa o bico do avião, não dá, meu. Então, eu acho que esse quesito, pregação, mulherada, 10, alegoria, 9,8, e os membros da igreja só nas mesinhas com a cerveja e o guarda-sol anotando os pontos. Pregação, 5. Então esse quesito derrubou a igreja. Não é? Porque a gente não consegue perceber. Nós queremos um lugar que seja do nosso gosto. E não percebemos que igreja somos nós. E nós não somos do gosto de Deus. Precisamos ser transformados. Perseverança na comunhão. Perseverança no partir do pão. Na vida comunitária, que comunga do corpo, que comunga do alimento e comunga da divisão. A palavra utilizada no original tem o sentido também de repartir, o partir como distribuir também. A gente persevera no amor, a gente persevera em estar junto, a gente persevera na ceia. Alguém pode perguntar, Zé, a gente está fazendo tanta coisa boa, ajudando pessoas, mas todo mundo já se salvou? Você acha que vale a pena fazer? Você acha que a gente deve continuar? A gente tem que perseverar em repartir. Deus não me chamou
para contabilizar resultados. Ele me chamou para repartir. Não vale a pena porque eu contabilizo resultados. O que vale a pena é ouvir a voz de Deus e ser o que Deus deseja. Porque esse é o meu papel. A gente tem que perseverar em fazer o bem. Perseverar no amor. Você é do tipo de pessoa assim? Sabe, eu não prego mais para aquele cara do meu trabalho. Quanto que eu já evangelizei, ele não se converte. Aí você ficou chateado, porque você se sente desonrado, porque a sua pregação não foi ouvida, porque ele não foi para a igreja, porque o teu cunhado não se converteu, porque o teu irmão não te ouve, porque o teu filho não quer saber, então você cansou de pregar. Porque você se sentiria bem se ele se convertesse, e você então descansaria, porque você está cansado de fazer e não ver resultado. Ainda bem que Jesus não é que nem a gente. Porque ainda na cruz, o cara que estava ao lado dele, no último momento, beleza, mais um para o paraíso. A minha alegria não é se alguém se curva ao que eu digo ou não. Minha alegria não é vencer um debate religioso com o cara que é satanista do trabalho, ou espírito, ou seja lá o que for, e quando ele se converter, ele vai se curvar ao meu Deus, e todos no trabalho verão que eu sou honrado. Isso é uma lógica de mercado, de gente que compete e quer se colocar acima dos outros num pedestal. Meu papel é compartilhar Cristo e viver a vida de Cristo. Quer a pessoa creia ou não creia, não sou eu quem faz a obra, é Ele. Aliás, Ele me salvou, Ele me transformou, é Ele quem me usa, é Ele quem atrai, é Ele quem salva. Temos que perseverar em ser igreja, perseverar no partir do pão, perseverar nas orações, perseverar na nossa unidade de buscar a Deus. E nesse ponto também é perseverança. Eu já disse aqui, vou repetir uma vez aqui no estudo de quarta-feira, falando sobre oração, aliás, foi antes de falar sobre oração, mas pregando esse texto, eu falei a respeito de que nós não conseguimos controlar a vontade de Deus. Ele é Senhor, Ele nos ouve, Ele é misericordioso, mas nós não podemos comandá-lo. E que há muitas situações em que você clama, ora a Deus, e Deus tem um outro caminho. É por isso que Jesus ensinou a gente a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E que talvez a gente chegue à conclusão de que a melhor coisa que a gente tenha é a vontade de Deus, apesar de a gente achar que a nossa felicidade é ver Deus cumprindo a nossa. Mas a gente percebe que a maior vitória da oração é quando a gente ajoelha e se levanta derrotado. Porque eu cheguei a Deus com todos os meus projetos e Ele me derrotou. E Ele disse: eu tenho para você os meus caminhos. Então meu coração se converteu. Aí uma pessoa perguntou: mas se eu oro para pedir a vontade dEle e não a minha, para que eu oro? E eu respondi: se você só ora para pedir o que você quer, pare de orar então, não precisa orar mesmo. E se você só ora para pedir, também. Se você é o tipo de filho que só consegue conversar com o seu pai quando tem alguma coisa para pedir, pare então, está certo, você está certo. Na sua espiritualidade você está correto, você não deve mais orar. Mas se você é alguém que ora para conversar com Deus porque você o ama, se você é alguém que ora para louvá-lo porque você o adora, se você é alguém que ora para conversar com Ele porque você gosta de ouvi-lo, se você também ora para pedir a Ele algo que você necessita, mas é pronto como um filho e servo a ouvir a direção dEle, se você é alguém que ora porque você estabelece uma relação de comunhão e tem alegria e prazer de estar na presença dEle, então você vai orar por muitos outros motivos, você vai perseverar na tua oração. Aliás, nós vamos fazer o domingo da igreja perseguida, nós apoiamos a missão Portas Abertas, oramos pela Coreia, oramos pela China, oramos o ano passado e oramos esse ano pelo mundo islâmico, por perseguição a cristãos, por igrejas que sofrem. Você pergunta: até quando a gente vai orar? Enquanto a gente tiver fôlego. O dia que a gente morrer, a gente vai estar na glória, vai ver a eternidade. Mas nós vamos perseverar na oração. Porque essa é a igreja de Cristo, é aquela que
vive em comunhão com o Senhor. Oração não é maquininha de resultado que a gente tira do bolso quando precisa de alguma coisa e ora o que a gente quer e pede o que a gente quer e no final coloca a frase em nome de Jesus. E porque colocamos esse nome, Deus é obrigado a dar o que a gente quer, porque Jesus falou que tudo que pedir e dizer em meu nome, Deus vai fazer. Tá vendo? Ó? Eu cheguei para Deus, eu pedi, eu queria um iate assim, tal, que Deus mudasse a lei para poder a bigamia, ter as duas morenas, e eu coloquei em nome de Jesus, mas Ele não fez, pô. Isso é oração? É para isso que serve o nome de Jesus? É como se eu chegasse aqui e dissesse, irmãos, nós temos um congresso e o Barack Obama iria discursar nessa manhã, está todo mundo aqui pronto para ouvir o Barack Obama, mas ele não pôde vir. Então eu vou falar em nome dele. Ele mandou o discurso e eu vou falar em nome dele. E pode crer que isso aqui é o que o Barack Obama está falando. Eu não posso chegar aqui e dizer, o Barack Obama não veio, então eu vou discursar. E eu falo o que eu quiser e no fim coloco assinado o Barack Obama. Não posso fazer isso. Para eu falar em nome dele, eu tenho que falar tudo o que ele falaria se estivesse aqui. Orar em nome de Jesus não é pedir o que você quer e colocar o nome dele. É você pedir para Deus tudo o que Cristo, na comunhão do Espírito, pediria ao Pai se ele estivesse aqui. E vou garantir a você que a maioria das vezes não seria o que você pediria. Mas é comunhão, é perseverar na comunhão com Cristo, é perseverar na palavra, é perseverar na unidade, é perseverar na vontade dEle, é ser cheio da vontade dEle, e diante do Pai, orar como se Cristo estivesse ali orando. E é por isso que a nossa oração é atendida, porque não é mais a nossa vontade, mas é Cristo vivendo em nós. Diz a palavra que eles perseveravam unânimes no templo, eles tinham um só coração, lembra? O tema da semana passada era o coração e a alma do povo. Isso durou algum tempo, porque depois o templo foi destruído no ano 70, nas casas eles continuavam perseverando como templo, como igreja, juntos. Isso não é obrigação de ir para a igreja, você não vem à igreja porque você é obrigado, porque é debaixo de uma cobertura espiritual, e se faltar um domingo, perde a bênção no final do mês. Você não vem para não quebrar a corrente da campanha, que isso não presta, da maldição, não é isso que você vem para a igreja por isso. Você vem porque você persevera na unidade, no amor. Porque aqui nós juntos somos corpo em adoração a Deus e somos edificados assim, somos ligados uns aos outros, senão seríamos apenas um auditório de indivíduos, mas não um único corpo. A igreja perseverava nessa unidade. Diz a palavra que eles trocavam as suas refeições e faziam as suas refeições com alegria, eles tinham prazer nisso. Igreja não é lugar que as pessoas são obrigadas, não é lugar que você frequenta porque você não pode faltar, porque os outros vão encher a tua paciência. Porque você tinha uma escala para cumprir naquele dia, e é óbvio que a gente tem escala de trabalho, está tudo certo, tem que acontecer, a igreja funciona assim. Mas eu já vivi situações em que você falta um dia, dois, porque você perdeu a perna num acidente, e quando você chega de muleta, o cara vem dar bronca porque você não veio, deve ter perdido a bênção, viu? O diabo vai te matar porque você não veio naquele dia para trabalhar com a gente, e nem percebeu que você está de muleta e que você perdeu a sua perna. Ele tem muito mais amor pela tarefa e pelo trabalho do que por você. Você na verdade é apenas vai perder o seu lugar, viu? Vai perder o seu ministério porque você faltou. Ele não está preocupado com você, com a sua vida, não há amor em você. Está preocupado com o trabalho, com a atividade de uma instituição que se incha com tudo que as pessoas produzem e se desgastam para produzir. Você é apenas mais um sugado. Você é mastigado como chiclete, quando fica duro e perde o gosto, cospem. E pisam em cima de você, e você ainda gruda no pé deles ainda. Esse é que é o pior. Porque você não quer que te abandonem, porque você está saindo debaixo da bênção, está perdendo o que você nunca teve. Não, eles faziam isso com alegria, eles faziam isso por prazer, eles faziam isso motivados pelo sentimento de Cristo dentro de cada um. Faziam suas refeições com alegria, e diz a palavra que eles tinham singeleza de coração. Gente simples, gente pura, deixe-me usar essa palavra, gente boba. Gente boba, no bom sentido da palavra. Porque é gente boa, é gente que não pensa o pior. Há pessoas que vivem com a teoria da conspiração, né? Tá aquele irmão ali, ó. Aquela camisa que ele está usando, você sabe, né?
Igual uma vez que eu fiz um show com o Resgate, eu usei uma camisa que eu achei muito legal e comprei, que tinha uma letra de uma música do John Lennon nas costas, com uma frase dele aqui, All You Need Is Love, e com o símbolo de Woodstock, dos hippies, né? E eu fui fazer um show, era um evangelismo, né? E quando acabou o show, uma pessoa veio falar comigo e falou, olha, muito legal, gosto muito do Resgate e tal. Tá, falou um monte de coisa. Eu falei, lá vem. Quando a pessoa elogia muito, lá vem. Você espera. Espera que lá vem. E ela falou assim, mas sabe de uma coisa? Essa camiseta, você sabe o que é esse símbolo? Ai, a gente tem que respirar 2 vezes, 10. E eu falei assim para essa pessoa, você acha mesmo que tem um demônio que mora dentro desse risco? É um espírito em forma de grafite ou de tinta acrilex, que se você fizer esse risco no seu caderno, ele entra naquela folha, arranca e joga fora. Você acha que o demônio habita nessas coisas? E porque eu pus essa camiseta e não fiquei assim, eu deixei o tecido encostar na minha pele, pela hipoderme, derme, ultraderme, berne, que é o bicho que entra pela hipoderme, pela derme, pela extraderme, que esse capiroto pulou pelas minhas células e logo estará no meu coração e na corrente sanguínea. Ou será que eu estou muito mais me fazendo grego para com os gregos e bárbaro para com os bárbaros? E cantando algumas coisas meio diferentes para esse cara não me achar um ET e achar que eu sou igual a ele e poder ouvir o que eu tenho a dizer? Você acha mesmo que Deus está no seu coração porque você tem comunhão com Ele? Você tem mesmo? Eu estou de saco cheio dessas coisas, irmão. Deus é um pai maravilhoso, mas os filhos dele dão um trabalho desgraçado. Irmão. Ó, quem é o pai dessa criança aqui? Meu? Segura esse moleque. Irmãos, é assim. E tem uns evangélicos, irmão, que torra a paciência da gente. E pelo fato de eu ter vivido muito nesse meio, e ter ficado bem cheio, eu saí para falar, chega, não aguento mais esse negócio. Só que as pessoas acham que eu ainda sou bispo Zé, e vem me encher a paciência, mano. Desculpe se eu tiver pouca paciência com você, é que eu não tenho nenhuma. Se eu tiver pouca, tá bom. Se eu tiver pouca paciência com você, fique feliz, agradeça a Deus pela misericórdia da pouca transformação que Ele conseguiu fazer nesse coração empedernido. Mas eu não tenho nenhuma de gente que não tem Cristo, não persevera em Cristo. É tanta crendice que nós viramos uma macumba evangélica. Na verdade, o Zé, meu professor, fala que é boa cumba. É uma má cumba, uma boa cumba. É uma cumba cheio dessas coisas, esses simbolismos e vazio de Cristo. A gente persevera com singeleza de coração, com simplicidade. A gente persevera com alegria, no Espírito, na palavra, na verdade. A gente persevera ouvindo a centralidade de Cristo. A gente persevera como gente simples, de coração simples, que se curva diante de Deus. Gente fácil, gente de cara boa. Gente que não fica fazendo leitura dos outros pela roupa que veste, pelo jeito que anda. Gente que olha com os olhos de Deus. Se os teus olhos forem bons, você vai estar no claro. Mas se tiver esses olhos cheios de mentira, de falsidade, de uma religiosidade distorcida, vai ser umas trevas que você não vai suportar. Cristo transformou esse povo. Cristo usou esse povo. Mas eu quero encerrar essa mensagem com as 2 últimas frases. Contavam com a simpatia de todo o povo. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia
os que iam sendo salvos. E assim eu encerro. O que me deixa triste, irmão, é que o Evangelho é uma coisa tão incrível. A vida de Deus e a vida da igreja é a vida que todo mundo deseja. A sinceridade do cristão, a voluntariedade, o amor, a compaixão, é o que o mundo inteiro busca. Aprender de Deus, viver com Ele, e a coerência das coisas dele é o que todo mundo procura. Mas vai você sair por aquela porta e convidar alguém para ir na igreja, com toda a razão, ninguém quer ir para a igreja, ninguém quer ser cristão, porque o povo está cheio de igreja. O povo ele tem certeza que ele vai entrar aqui, a gente vai arrancar o dinheiro dele. Ele tem certeza que vai entrar aqui e vai ter alguém aqui fazendo um discurso para fanatizar as pessoas. Ele tem certeza que vai ter alguém que vai arrancar a razão dele e colocar a goela abaixo um monte de dogmas, separando ele da família, tornando ele um chato de galocha, porque ele trabalha com meia dúzia assim, porque ele troca canal de televisão e passa por essas coisas. E a igreja cai na desgraça do povo. Se tem uma dor que eu carrego e peço perdão a Deus por todas as imbecilidades e idiotices que eu já falei e já fiz, e contribuí com esse sistema doente, só o Senhor para ter misericórdia. E como eu disse a você, eu tenho que todo dia cair de joelho e agradecer a Deus pela oportunidade de entrar por essa porta toda semana e poder ainda ter a graça de continuar falando de Cristo. Porque se não fosse por Deus, talvez eu não merecesse. Mas o que me dói é ter acordado e olhar o estrago. O estrago de gente que não tem simpatia com a igreja. Que você sabe quando você fala a respeito de Cristo para alguém. Ele já sabe tudo. Ele tem todas as teorias para te rebater. Porque ele já ouviu todas as besteiras. Aliás, ele já foi de igreja. Pior do que ele ter ouvido, ele ter sido de uma. E já foi tão esfolado, machucado, chutado, enganado, robotizado, dogmatizado, idiotizado, sugado, usado e abusado, que ele quer ver o diabo e não quer ver Deus. Isso eu tenho como uma tristeza dentro de mim. E eu quero compartilhar com você, igreja. Nós somos uma igreja em formação. Esse é o tipo de mensagem que, na minha opinião, serve para a gente aqui. Serve para nós. Isso aqui é para nós aqui, Casa da Rocha. Nós temos uma chance, irmãos. Nós temos uma chance muito boa da gente perseverar e brigar contra essas coisas, da gente lutar contra isso, que todo dia vai querer entrar no nosso meio, de lutar, de perseverar em torno de Cristo, para que de alguma forma, quem está ao nosso redor e nos conheça, não por nós, não para a nossa glória, mas por Cristo e pelo que Ele fez na cruz, possam ter simpatia, falar legal. Pode parecer uma coisa antagônica, um paradoxo, maluco, mas alguém dizer, eu odeio esse negócio de igreja de crente, mas eu vou na Casa da Rocha, porque lá não parece igreja. É um paradoxo, porque nós somos uma igreja, e temos o prazer de sermos a igreja de Cristo, mas diante da sociedade parece um alívio quando alguém fala para você, olha, de você eu gosto, de evangélico não. E você dizer, obrigado por não me comparar a um evangélico, apesar de nós sermos, porque nós pregamos o evangelho. É um paradoxo. Nós temos que ser a igreja de Cristo. Talvez a nossa perseverança não é só pregar Cristo para alguém. A gente tem que pregar para ele o que a igreja não é e pregar para ele o que Cristo é.
Mas o caminho mais curto é o que está aqui. Vamos respirar e viver o que o Espírito diz e faz com a igreja. Deus vai acrescentar a cada dia os que vão sendo salvos. Não serão sistemas ou formulinhas para multiplicar a igreja, porque quem faz isso é o Espírito Santo. Vamos viver a vida da igreja, vamos viver a vida de Deus, vamos perseverar individualmente contra nós mesmos na guerra do Espírito contra a nossa carne, na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Vamos perseverar unânimes no templo, com um só coração. Vamos perseverar com a nossa oração, com a nossa adoração, jogando de lado a nossa vontade, nos submetendo a Deus. Vamos lutar, porque é difícil todo dia se colocar debaixo da direção do Espírito. Mas vamos cumprir a nossa vocação e nosso chamado para sermos igreja. Tudo que a gente aprendeu sobre o reino se torne verdade para nós, em nome de Jesus.